Gente, essa semana foi mega pesada pra mim. Teve 4 dias consecutivos que eu não consegui dormir o suficiente, o tanto que eu preciso para funcionar sem sofrimento no dia seguinte. Então a coisa vai se somando, né? Porque num dia você não tá se sentindo bem, no dia seguinte você tá pior, e aí acordei com um barulho no terceiro dia, não consegui dormir de novo, no quarto dia a mesma coisa. E aí eu fui para aquele banquinho da vítima, do puta merda, além de tudo que eu tô passando, ainda por cima estão fazendo barulho no prédio, sabe assim? E meu corpo não funciona, e ai meu Deus do céu e tal. No terceiro dia, se eu não me engano, no terceiro dia era dia de terapia. E a sessão de terapia foi toda dedicada a... enfim, me fazer sentir pior. Não, brincadeira, não era essa a intenção. A terapeuta queria entender, é uma terapia nova que eu comecei, troquei de psicólogo faz pouco mais de um mês, e ela estava tentando entender o que exatamente é na prática essa fadiga crônica que a gente tem, e mais especificamente no meu caso. E ela fez uma comparação de estar vivendo lúcida num corpo que não responde como a gente precisa ou como gostaria, né? A sensação de você estar aprisionada num corpo que não funciona. E assim, apesar de não ter sido a intenção dela, e apesar de ser uma coisa que eu precisava ouvir naquele momento, me destruiu. Eu fiquei realmente destruída. Sabe aqueles dias que em 24 horas você chora 12? Pois então, eu sentei ali no banquinho da vítima, gente, e não tinha meio de eu levantar. Eu demorei quase um dia inteiro para conseguir sair dessa posição. E como eu consegui sair dessa posição? Porque eu lembrei de uma coisa que eu aprendi no curso lá da Academia da Mente, que eu citei em algum vídeo aqui que eu fiz, estou fazendo ainda, na verdade, é a questão de todo mundo ter fé. Você tem fé e eu tenho fé. O problema é que as pessoas têm fé positiva ou negativa. E a gente não percebe isso. O que é uma fé positiva e negativa? A fé positiva é aquele tipo de fé que faz com que a pessoa acredite que as coisas vão dar certo. Eu não estou falando de fé religiosa, não estou falando de fé na vida. A fé positiva é aquela que permite que a pessoa acredite que as coisas vão dar certo, mesmo quando parece que não vão dar certo, mesmo quando está tudo dando errado. Ela tem nela aquela convicção de que vai dar certo. Ela pode não saber como, mas ela sabe que no final vai dar certo. A fé negativa é a que eu tenho e que eu acredito que as pessoas que chegam a um burnout também têm, porque é isso que estressa. É a convicção de que as coisas de alguma maneira vão dar errado ou podem dar errado. E a gente então se fixa, se foca naquela convicção de que a gente precisa entender o que pode dar errado para ficar preparado, para se defender, porque a amostragem das coisas que a gente tem até ali mostra pra gente que a possibilidade de dar errado existe, que a gente de alguma maneira está em alguma desvantagem, seja porque não tem dinheiro, seja porque não tem apoio da família, seja porque não tem as coisas que gostaria, não é tão lindo quanto gostaria, seja porque se sente de alguma maneira desfavorável no trabalho, perseguida, sem ajuda, não dando conta. Isso tudo é uma convicção que a gente tem dentro da gente de que com a gente as coisas são difíceis. E isso é um tipo de fé. A gente acredita que pra gente a coisa é difícil e que provavelmente não vai dar certo. Eu acreditei a vida inteira que comigo as coisas poderiam dar errado, e cada coisa que não dá tão certo quanto eu gostaria, eu vou colocando ali na pastinha. Então assim, tá vendo? Olha só como comigo não dá certo. Olha lá, tá vendo? Eu já sabia que isso ia acontecer. Então deixa eu me preparar aqui, porque eu sei que as coisas podem dar errado. Eu tenho aqui como te contar todas as coisas que deram errado até aqui para você entender que eu estou certa. E com isso eu fui construindo a minha fé cada vez mais negativa, essa minha convicção de que tudo vai dar errado comigo sempre. Só que isso é uma coisa que tá me atrapalhando imensamente na minha recuperação, porque qualquer hora que eu piore ou que eu não melhore, eu vou para esse lugar, eu sento nesse banquinho e falo, tá vendo? Sabia. Só que racionalmente eu sei que vai dar certo, porque eu entendo como o corpo está funcionando, como tudo está funcionando. A gente fala sobre isso aqui todas as semanas. Eu converso com o meu médico, eu converso com a terapia, eu leio a respeito, eu converso com as pessoas que entram em contato comigo para falar sobre esse assunto, e eu sei que tem cura e que dá certo. Mas emocionalmente, por algum motivo, eu acho que comigo não dá, que comigo pode não dar certo. Então fica essa briga da convicção
racional, de que eu sei que vai dar certo, com a emocional, que tem toda uma amostragem ali para provar que não, que pode dar certo com os outros, mas comigo não. Então é mais uma coisa para pensar. Outro dia eu falei sobre como a gente atrapalha a nossa recuperação quando existe em alguma parte da gente um medo de voltar, vamos dizer, para a vida real. Essa vida que a gente vai levar a partir do momento em que a gente deixa de ser uma pessoa doente, deixa de ser uma pessoa com limitação, deixa de ser uma pessoa que tem uma desculpa maravilhosa para não fazer as coisas, ou para fazer as coisas de uma maneira diferente, ou para justificar algumas atitudes. Tá? Nem que seja se colocar na posição de vítima. Às vezes tem um medo ali de eu vou ter que trabalhar de novo, eu vou ter que arrumar uma carreira nova. Como é que eu vou fazer para falar com as pessoas quando eu não tenho uma desculpa para não sair com elas e eu não sei falar não? Tudo isso a gente tem que ir para terapia para entender como a gente lida com isso, para entender por quê e para mudar. Agora, tem também essa convicção a que a gente chega e que a gente vai construindo ao longo do caminho, de que por algum motivo com a gente as coisas vão dar errado. Então, se você tem esse pensamento danoso que eu tenho, eu quero que você reflita sobre isso, tá? Nunca, pelo amor de Deus, deixe de fazer terapia até você resolver tudo isso. E a gente precisa se convencer de que vai dar certo. A gente tem um vício em achar que vai dar errado. Quando a gente pensa em alguma coisa, por exemplo, eu quero sarar. Vem uma parte da nossa mente e fala assim, então, mas você sabe que com você as coisas não dão certo, né? Já aconteceu isso, tal coisa, aconteceu aquilo, lembra que aconteceu aquilo ali com o fulano, lembra que aconteceu aquilo ali com o trabalho, lembra aquela vez que você achou que ia dar certo e se ferrou, lembra aquela vez que ficou quase no quase, e aí você fala assim, verdade, puta que bosta, comigo tudo dá errado mesmo. E você fica nesse ciclo, que é onde eu fico, e eu tô tentando sair. Cada vez mais eu vejo que a portinha tá abrindo ali, mas ainda é uma dificuldade que eu tenho. Então, se você também tem, vamos fazer juntos, que é a gente começar a combater esse pensamento viciado. Então eu quero sarar. Mas com você não vai dar certo, porque já aconteceu aquilo, Você fala assim, não, isso daí é uma loucura minha, e agora vai ser diferente, porque eu acredito que vai dar certo e eu vou sarar. Repete isso toda vez que vier esse pensamento de não vai dar, olha só, tá vendo, a gente já sabe, pra gente mudar o vício. Vício é assim que a gente muda, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um passinho aqui, um passinho ali, repete aqui, repete ali, tem recaída, não consegue, volta. Eu já tenho uma segunda atitude diferente. Então a minha primeira ainda tá vendo, olha lá. E a segunda é falar, eu já sei que isso daí é uma sabotagem minha, é um vício meu, não é assim que funciona, vamos mudar esse pensamento. Mas eu ainda tenho dificuldade quando eu fico, por exemplo, sem dormir, ou quando eu sinto uma piora relevante dessas recaídas que a gente tem. Aí eu demoro quase um dia para sair desse lugar e falar, Roberta, calma, que isso daí é o seu vício de se preocupar e de achar que tudo vai dar errado. E é isso que te estressa, vamos mudar o raciocínio. Ainda tem uma primeira reação ruim. De qualquer modo, você tendo medo de enfrentar a vida quando não estiver mais doente, ou tiver muita dificuldade em entender que você não vai mais estar doente daqui a um tempo, o recado que fica da vida é o seguinte: deixa pro médico a parte física, deixa ele resolver. É para isso que você encontrou um médico da sua confiança que sabe lidar com o que o seu corpo está passando. O seu foco agora é a parte emocional. Se joga na terapia para que a gente pare de atrapalhar a nossa recuperação.